Gente, a paz do Senhor, tudo bem com todos vocês? Então, nesse vídeo, eu quero aqui deixar uma palavra de meditação. Eu creio que não é uma palavra revelada, mas é uma palavra de meditação no qual eu fui tremendamente abençoada nesse período de oração, nesse período de leitura bíblica lá na casa de oração. E eu fui muito abençoada, irmãs. Deus falou de uma forma poderosa e eu resolvi vir aqui compartilhar também com todas vocês essa palavra que se encontra em Filipenses, no capítulo de número 4. Mas antes disso, eu quero te perguntar como que você está. Você está bem? Se você estiver bem, coloca aqui embaixo nos comentários, aqui embaixo. Estou bem, irmã Raquel, mas se você não estiver bem, se você estiver precisando de oração, deixe teu pedido de oração, porque todos os dias eu oro no meu recinto secreto. Eu oro por cada inscrito, cada inscrita, cada pessoa que vem, que comenta. Eu oro também pelos seguidores lá no Instagram, que é Raquel Mariana OFC. Amém? Então, irmãs, eu quero aqui nesse vídeo ler aqui uma palavra e eu fui muito abençoada e estávamos lá na casa de oração e ali a leitura de hoje seria esse Filipenses, né, uma sequência de leitura bíblica. E eu quero ler aqui em Filipenses 4, versículo 19, que vai dizer assim: E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Ora, o nosso Deus e Pai seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Eu vou repetir. E o meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, há de suprir em Cristo Jesus a cada uma de vossas necessidades. Ora, a Deus nosso Pai, seja a glória pelos séculos dos séculos. Aqui o apóstolo Paulo ele vai agradecer o cuidado de todos os filipenses para com ele, para com a vida dele, para com o ministério que Deus havia confiado. E sabe que eu estava falando lá que o que mais me chama atenção aqui, irmãs, é que quando Paulo, ele vai escrever não somente a carta aos Filipenses, mas outras cartas também, ele já estava preso em Roma. Não somente a carta aos Filipenses com Timóteo, 1 Timóteo, 2 Timóteo. Quando ele vai escrever 2 Timóteo, ele já estava pressentindo que o fim dele já estava próximo da morte dele. Mas o que mais me chama a atenção, que Deus ministrou muito forte, irmãs, no meu coração. Nós estávamos meditando e tinha poucas pessoas, e como Deus falou ali, irmãs, porque quando ele vai escrever os Filipenses, como eu havia dito, ele estava preso. E eu não sei se vocês já viram fotos, gravuras e até aqui pela internet, a prisão que Paulo ele estava não era um palácio, mas era uma espécie assim de uma masmorra feita de pedra, com pouca iluminação, com umidade. Imagina o cheiro do lugar, irmãs. Pouca iluminação, umidade pelas paredes. Só de você olhar, você já fica imaginando como que tenha sido naquela época. E o apóstolo Paulo ali, ele estava preso naquela masmorra, naquela prisão, que eu creio que o sistema penitenciário de hoje não era o sistema daquela época, irmãs. Algo assim insalubre. E ele preso, aprisionado ali, o seu corpo físico. Mas o que mais assim me chama a atenção é que ele estava preso, mas ele continuava a produzir.
ele estava preso fisicamente, mas a mente dele estava, irmãs, livre. Ele fisicamente, irmãs, isso é algo impressionante, porque quando ele vai escrever Filipenses, se você observar a carta aos Filipenses, você vai observar que uma das maiores palavras ali repetidas sucessivamente na carta aos Filipenses é regozijai-vos, alegrai-vos. Mas você lê do capítulo 1 até o capítulo 4, você vai ver várias vezes ele citando alegrai-vos. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Mas é uma carta motivacional. É uma carta que, humanamente falando, não parece que a pessoa que está escrevendo se encontra naquelas condições em que ele se encontrava na época. O corpo estava preso, aprisionado naquele lugar, mas a mente estava liberta, livre. Como que é isso, irmãs? A libertação e as prisões, tudo é condicionado que pela mente e o coração. Por isso que a palavra do Senhor vai dizer, sobre tudo que se deve guardar, guarda o vosso coração. Porque uma pessoa humanamente comum, presa nessas circunstâncias, irmãs, a pessoa quer entrar em depressão, quer tirar a própria vida, quer se suicidar. Mas tem pessoas às vezes que com a perda de emprego já não quer Jesus. E olha a situação desse homem. Olha que situação que ele se encontrava, amada igreja. E ele vai escrever uma carta, alegrai-vos, regozijai-vos no Senhor. E isso me toca muito porque a nossa condição momentânea, eu quero falar para você, a tua condição momentânea e o lugar onde você vive hoje, o lugar que você mora e a condição que você se encontra nesse momento, não irão e não podem jamais interferir no teu futuro. Porque tudo está aqui, ó. Por que aqui, irmã Raquel? Porque aqui é o nosso computador, é o hardware. A mente dos celulares, dos computadores é o hardware. Você muda o hardware, que é a memória, eu acho que é assim que se fala. Você muda tudo no computador, irmãs. Então, você vê uma mente que liberta, uma mente que não estava cativo. Ele estava preso, mas ele continuava produzindo. Ele estava preso, mas ele continuava fazendo a obra. Ele estava preso, humanamente falando, mas ele continuava escrevendo cartas e mandando para as igrejas, alimentando as igrejas. Então, a tua condição momentânea de hoje não define o seu futuro. E se tem algo que nós precisamos mudar na nossa vida, é a nossa mentalidade, irmãs. Porque evangelho é mudança de mentalidade. Como assim? Primeiro, orando. Segundo, lendo a palavra. Terceiro, orando mesmo, pedindo a Deus. Senhor, muda minha mente. Tudo está aqui na mente, irmãs. Você vê que quando Moisés vai mandar aqueles espias, a Bíblia diz que 10 voltaram com relatório negativo e 2 positivos, que eram Josué e Caleb. E eles vão voltar com relatório positivo. E os que voltaram com relatório negativo, a Bíblia vai dizer que, olha a frase deles, éramos como gafanhotos aos nossos próprios olhos.
Olha que mentalidade, irmãs, e por conta da mentalidade eles morreram no deserto. E me impressiona muito que Jesus ele começou o seu ministério pregando para os pobres. Ele começou a pregar lá no Sermão da Montanha, das Bem-aventuranças. Por que para essa classe? Por conta da mentalidade. Porque a mentalidade, muitas das vezes, que nós temos de nós mesmos, certamente não é a mentalidade que Deus ele tem e quer para as nossas vidas. Isaías, Deus, ele vai falar: eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. Assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus pensamentos sobre vós. Os meus caminhos não são os vossos caminhos, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus pensamentos. Irmãs, olha, e se nós quisermos um pouco, uma claridade, uma clareza, um norte do pensamento de Deus, precisamos meditar na palavra de Deus, irmãs. Quem está comigo aqui? Coloca um amém. Então, tudo é o que? Na mentalidade. Os padrões. Como que pode um homem preso e vai dizer alegrai-vos? Sabe de quem que eu me lembro, irmãs? Teve um revolucionário. Eu deveria pesquisar um pouco mais, irmãs, vocês me perdoem. Mas, se eu não me engano, acho que foi Mandela. Me ajudem aqui nesse vídeo. Se eu não me engano, acho que foi Mandela. Ele estava preso e lá na prisão ele lia, absurdamente ele lia livros. Quem lê sabe mais. Ele lia livros. Ele lia livros. Irmãs, quando ele saiu daquela prisão, ele fez uma revolução, irmãs. Eu não sei se foi ele, se foi Martin Luther King. Um desses dois, irmãs, que quando estava preso, lia livros. Quando a pessoa saiu, irmãs, se eu não me engano, acho que foi Mandela. Quando saiu, irmãs, fez uma diferença, uma revolução, irmãs. Aqui, ó. Mentalidade. E Deus, a todos os instantes, Ele nos confronta a nossa realidade. Minha filha muda, meu filho muda. O que Deus quer que você mude? Minha filha, eu preciso que você mude, mas nessa mentalidade não tá dando, não dá. É, irmã Raquel, é. Então, muitas das vezes nós achamos que precisamos sair de um lugar para mudar. Não. Deus quer começar a obra aí, ó. E eu estava falando, irmãs, compartilhando, irmãs, que tempo precioso. E eu estava compartilhando, falando, né? Sabe que as irmãs sabem que existem pessoas que vão ficar naquele lugar para sempre. Vou dar um exemplo. Por exemplo, você mora em uma casa. Você gosta da casa. Você já tem uma casa. Você já tem uma casa própria. E você se vê ali. E não tem nada demais. Você gosta do lugar. Você se identifica com o lugar. Você já tem raízes naquele lugar e você não quer sair. O máximo que você pode fazer aí, que é fazer algumas reformas na casa. Tô falando de casa, viu? Tô agora pulando para outro campo, vamos supor, de casa. Você gosta do lugar, você se identifica, você gosta da atmosfera do lugar. E não tem nada demais, e você fica ali no lugar. A única coisa que você pode fazer é algumas reformas, algumas melhorias, levantar a parede, derrubar a parede, fazer o que você desejar. Existe essa classe de pessoas que você gosta, se identifica e quer viver ali naquele lugar e quer viver
E Deus respeita, viu, o nosso livre-arbítrio. Deus respeita o nosso livre-arbítrio. Respeita, respeita. Deus não nos força nada. Mas existe uma outra classe de pessoas que, se Deus abrir uma oportunidade, ou elas mesmas elas criam as próprias oportunidades, irmãs, vai embora. Vai embora. Vai embora, vai embora. Vai embora. Vai embora. E eu citei porque aqui ele estava preso, mas ele estava produzindo, a condição externa não interferiu no propósito e na missão dele. Agora existem outra classe de pessoas que está em uma situação que, se tiver uma oportunidade ou a pessoa cria a oportunidade, a pessoa vai embora e nunca mais volta. A pessoa vai embora e nunca mais volta. Geralmente são frases do tipo, né? Às vezes é um ambiente tóxico, às vezes é uma família tóxica. A pessoa fala, olha, o dia que eu tiver uma oportunidade eu vou embora e nunca mais eu volto. Isso acontece, irmãs, acontece. Mas não é sobre isso que eu quero falar, não. E ali, irmãs, eu compartilhando isso, eu falando isso, eu tô falando de ambiência, de ambientes, viu? Tô falando de ambiência e ambientes. E eu não sei para onde que vai parar esse vídeo. Esse vídeo é uma palavra, mas assim, em um tom de conversa, que os ambientes, dizem que o ambiente, né, ele modela a pessoa. Irmãs, eu acredito e não acredito. Quero saber aqui também a sua opinião. Porque eu creio que nós temos a capacidade, Deus nos deu inteligência, condições cognitivas de vários aspectos, porque o ser humano ele é muito complexo. Nós temos a capacidade de mudar o ambiente. E também Deus nos dá graça e nos enche de misericórdia para também sair de determinados ambientes, bater a poeira dos pés e ir embora, né? Eu não sei da sua condição, mas o fato é que eu comentando isso, irmãs, eu resolvi trazer aqui, que eu não sei como é que você está, mas eu creio que esse vídeo tem endereço certo. Eu me lembrei, irmãs, de um filme que eu vi há muitos anos, na época que eu assistia filme. Hoje eu não assisto filme, irmãs. Aqui eu nem tenho televisão, tinha um televisor que ficava aqui, eu nem tenho mais televisão. Mas, irmãs, eu tive um filme que me marcou muito, 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 muito. E eu me lembrei desse filme lá, compartilhando essa palavra lá com as irmãs, né? Mas eu me lembrei desse filme e eu quero aqui compartilhar também com vocês, amada igreja. Eu me lembro, falando assim de ambientes, de lugares, irmãs, eu me lembrei desse filme. O nome do filme é Homens de Honra. Isso, Homens de Honra. Se eu não me engano, acho que era com Denzel Washington. Irmãs, eu assisti esse filme, eu devia ter o quê? Uns 20 e poucos anos, por aí. Isso tem muitos anos. Depois eu nunca mais assisti filme, eu nem lembro mais quando foi a última vez. Eu lembro, a última vez que eu assisti filme foi o filme de oração, Quarto de Guerra, esse. Foi. Depois não assisti mais filmes. Mas voltando aqui, eu assisti esse filme Homens de Honra. Tá faltando muito hoje, né? Homem honrado. Tá faltando muito hoje, homem honrado. Alguém pergunta, o que é um homem honrado? Depois eu vou gravar um outro vídeo sobre isso. Mas nesse filme Homens de Honra, falando de ambiente, ele começa num contexto de uma lavoura de agricultura, que era difícil. Lá tinha um senhor, e esse senhor, ele tinha um filho. Mas pensa na lavoura. Plantar, irmãs, é um serviço muito maravilhoso, mas é muito cansativo, irmãs. E não tinha, o filme retrata, eles não tinham assim animais, nem máquina, era na mão mesmo, irmãs, assim. E para poder arar a terra. Irmãs, pensa nesse contexto, para poder plantar, e enfim, irmãs, difícil,
naquele sol. Difícil, irmãs, difícil. Difícil assim, porque é um serviço difícil devido ao sol, às condições climáticas, e você tem que plantar mais, porque às vezes não são todos, tem que jogar mais sementes, porque não são todas as sementes que germinam. Tem toda uma estrutura que só o agricultor que vive disso sabe, irmãs, o profissional da área. Mas o filme começa assim, ele e o filhinho dele que era criança, ajudando ele lá. Mas o menino cresce, tá assim, rapazinho, 14, 15 anos. Mas eu não me lembro mais direito, eu sei que esse rapaz, ele faz uma prova lá pra Marinha, um curso, ele faz uma prova lá pra fuzileiro, soldado, fuzileiro não, soldado, eu não sei, eu sei que ele entra lá na Marinha, um nível lá, bem assim, bem baixo mesmo, mas ele entra, o rapaz entra, tá assim, bem rapazinho, porque ele vai crescendo, começa com ele criança, ajudando o pai lá na lavoura, e ele fica assim um pouquinho mais jovenzinho, saindo assim da adolescência. Irmãs, eu sei que ele entra lá na Marinha. Irmãs, e assim, muito humilde, muito pobre, lá onde eles moravam, vivia. Irmãs, o rapaz consegue. E eu não vou falar o filme todo, eu só me fixei em uma frase que me marcou na época, eu compartilhei, eu quero aqui falar para vocês essa frase. Quando ele passa Natal lá na Marinha, mas ele arruma roupa, arruma lá arruma roupa, irmãs, uma mala simples, uma maleta simples, uma mala. Irmãs, ele vai dar tchau para o pai. E ele assim, jovem, imaturo, uma criança, né? 17, 18, começando sem vivência de vida, mas ele vai se despedir do pai, irmãs. Olha só, ele vai se despedir do pai. E ele fala assim: pai, eu tô indo. Eu tô indo. E depois eu volto aqui para ver o senhor. E o pai dele assim, já envelhecido, irmãs, vira para ele e fala assim: meu filho, nunca mais tu volta nesse lugar. Mas aquilo me marcou. O menino, ele levou um susto. O pai assim, irmãs, brigou com ele. Usou assim de autoridade, de firmeza. E eu creio, irmãs, que nas condições atuais, o menino levou um susto. Eu creio que com aquela firmeza ali, o pai acordou o filho para a vida. Que aquilo não era vida. No sentido das dificuldades, viu? Das dificuldades. Que é uma vida dificultosa, irmãs. Quem mora em sítio, fazenda, que trabalha com as mãos, irmãs, eu não tenho nem noção, irmãs, porque dá trabalho, irmãs, ainda mais quem vive da lavoura, do plantar ali, da colheita, irmãs, dá trabalho, todos os dias, e é muito trabalho, e é serviço pesado, irmãs, serviço pesado, e é muito pesado, irmãs. É muito pesado. É um serviço, é um trabalho digno, é um trabalho honesto, mas é pesadíssimo, irmãs, pesadíssimo. É tanto que tem casos, né, de casais. Às vezes o homem, o esposo com a esposa, irmãs, resolve comprar um sítio e ir para uma fazenda, para um lugar assim, irmãs, é muito trabalho. É muito trabalho, irmãs. Tem que cercar a área, às vezes a área não é cercada. Tem que ver a água. Quem pretende ter um cavalo, ter um gado, irmãs, é muito trabalho e serviço duro, viu?
cercar, e às vezes a pessoa não tem condições de terceirizar, de pagar empregados. Irmãs, pessoas para vir, irmãs, é difícil. Plantar milho, plantar feijão, irmãs, é um trabalho, um serviço. E depois Deus vai abrindo as portas, né? Porque os vizinhos vão ajudando. E ali você faz uma permuta. E irmãs, dá trabalho, dá trabalho. Bom é quando você já chega e já tá o processo já andando. Tem água, já os animaizinhos já estão ali, a plantação você só dá prosseguimento. Mas no início da lida, irmãs, eu não sei nem te precisar de tanto do trabalho que é, mas dá muito trabalho. E o pai, irmãs, ele acorda o filho, ele fala: meu filho, nunca mais tu volta nesse lugar. Você vai embora daqui, nunca mais você volta neste lugar. O rapaz virou assim, olhou assustado para o pai, parece que, irmãs, aquilo ali foi um choque. Ou seja, o pai queria uma outra vida para ele, que era para ele ir aproveitar todas as oportunidades e não olhar mais para trás. E ali ele foi, nunca mais ele voltou. Ele cresceu, ele atingiu os mais altos escalões, irmãs. E ele sofreu muito preconceito porque ele era negro, né? A tônica também do filme fala sobre essa questão do racismo, viu? O cunho do filme, uma das cernes principais, se não a principal ali no filme, essa questão do racismo que era interpretado pelo Denzel Washington. Irmãs, ele passou muita situação. E ele nunca mais ele voltou, a vida dele se mudou, né? Porque ele aproveitou as oportunidades, ele estudou, ele se informou, e ele foi alcançando as graduações. E ali eu estava compartilhando com a pessoa na oração, falando sobre isso que eu me lembrei, e a pessoa, ela teve uma revelação, porque aquilo foi uma revelação de Deus. E naquela revelação, irmãs, naquela revelação, ela falou assim, irmãs, Deus que usou aquela irmã, ela falou assim: irmã Raquel, quando eu falei essa cena do filme, irmãs, porque é um chacoalhão e às vezes a vida, Deus usa pessoas para nos dar esse chacoalhão. Chacoalhão. E nesse chacoalhão, irmãs, nós precisamos entender que às vezes é Deus usando. E ali Deus usou aquela irmã, que a irmã estava lá, a irmã, ela fez esse comentário, ela falou assim: às vezes, irmã Raquel, é um principado que está sobre o lugar, sobre a situação, sobre uma situação, e naquela situação, com aquele principado atua para que pessoas não venham romper e não venham sair daquele lugar. Não venham sair daquele lugar. E ali eu fiquei observando e eu falei, tem pessoas que Deus quer dar, muitas coisas quer dar ao mundo, mas a pessoa tá ali. E isso, irmãs, a pessoa precisa de uma libertação. 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 Libertação.
Então, irmãs, existe isso. Foi algo muito profundo que aquela irmã falou. Ela falou, irmã Raquel, às vezes é um principado que está sobre o lugar e a pessoa não consegue sair dali. E eu quero aqui te dizer, irmãs, e foi muito assim tremendo. Esse vídeo aqui ficou um vídeo longo, né? Eu nem imaginei que fosse ficar tão longo assim. Mas, o que acontece? Se tem algo te prendendo, algo que esteja te aprisionando, você vai cumprir o teu propósito neste lugar, mas ciente, clamando ao Senhor, pedindo libertação. Se é para você sair deste lugar, você vai sair com dignidade. Deus vai te tirar, mas foi muito profundo, dessa situação, desse aprisionamento, porque aquilo que nós precisamos viver, iremos viver em vida aqui ainda, na terra dos viventes. Amém, irmãs? Receba essa palavra em nome de Jesus. Guarda aí na tábua do teu coração. Ficou assim um pouco em tom de conversa, irmãs, mas receba, que eu creio que tem endereço certo. Amém? E existem situações e cenários que Deus ele quer nos tirar e Ele vai nos tirar. E quando Ele abrir as comportas dos céus, é para irmos e não olhar mais para trás. Amém? Paz.